Ainda queremos ler um salmo aqui de número 96. E fala sobre a soberania de Deus. Salmo de número 96, depois o 100. Eu vou ler um e o senhor lê outro. Cantai a Yahvé um cântico novo. Cantai a Yahvé toda a terra. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas Yahvé fez os céus. Dai a Yahvé, ó família dos povos, dai a Yahvé glória e força. Adorai a Yahvé na beleza da santidade, tremei diante dele toda a terra. Alegre-se os céus e regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude. Ante a face de Yahvé, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Aleluia! Agora o número 100. Celebrai com júbilo a Yahvé todas as terras. Saber que Yahvé é Deus. Foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelha do seu pasto. Porque Yahvé é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Ó Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Pai, em nome de Jesus. Queremos dar um perfeito louvor, Senhor, toda adoração. Pai, em nome de Jesus, que diante de ti se prostre, Senhor, toda a terra, Senhor, para louvar e engrandecer o teu santo nome, Senhor. Queremos te adorar, Senhor, nesta noite. Receba, Senhor, em nome de Jesus, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado todos os dias. Nós te adoramos a ti, Senhor, porque tu és o nosso Deus. Tu és Yahvé Jireh, Senhor, o Deus da nossa provisão. Tu és nosso Yahvé Shalom, o Senhor é aquele que nos dá a paz todos os dias. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos abençoa, o Senhor é aquele que vai à nossa frente. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Queremos te adorar esta noite, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor é aquele que sonda os corações. Pai, em nome de Jesus, que essa noite o Senhor tenha a plena liberdade para fazer conforme o teu querer e a tua vontade. Pai, em nome de Jesus, sonda os nossos corações, Senhor. Trata, meu Deus, em nome de Jesus, aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Guarda os nossos corações, Senhor. Pai, guarda os nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, que venhamos tirar os olhos dos problemas, mas que
os nossos olhos venham estar atentos, meu Deus, no Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Senhor, que se faz presente aqui neste lugar. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toma cada um de nós em tuas mãos, Senhor. Pai, dirige os nossos passos, ilumina os nossos caminhos, Senhor, todos os dias das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, sabemos que os dias são maus, mas nós cremos em Ti, nós cremos no Senhor, porque a nossa confiança está no Senhor. Guarda, Senhor, em nome de Jesus, a tua igreja. Guarda o teu povo, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor. Guarda as crianças. Toma as crianças, meu Deus, nas tuas mãos, Senhor. Abençoa cada criança, meu Deus, da tua igreja, Senhor. Abençoa, meu Deus, o Gael. Abençoa, meu Deus, o Caleb, a Sami. Pai, em nome de Jesus, abençoa a Mirelle, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa a Cecília. Abençoa a Alicia, Senhor. Abençoa, meu Deus, o Filho. Pai, em nome de Jesus, abençoa a Esther, meu Deus, a Enzo, Pai. Em nome de Jesus, a Davi. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada criança, meu Deus, na tua igreja, Senhor. Guarda, meu Deus, livra de todo mal, Senhor. Pai, em nome de Jesus, acampa teu anjo, Senhor, sobre os peregrinos, Senhor, e livra de todo mal. Eles não desejam cura, meu Deus, eles não desejam êxito. Pai, o desejo deles está te servindo, Senhor, em nome de Jesus. Guarda, meu Deus, os pequeninos, Senhor. Guarda, meu Deus, em nome de Jesus. Guarda, meu Deus, todo mal, perverso, Senhor. Abençoa, meu Deus, cada criança, meu Deus, da tua igreja, Senhor. Em cada igreja, Pai, em nome de Jesus, não importa o ministério, meu Deus, mas guarda, meu Deus, os filhos das tuas servas, Senhor, que ora, Senhor, que clama, Senhor, que clama pelos teus filhos, pelos livramentos, Pai. Em nome de Jesus também oramos, Senhor. Apresentamos cada criança, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, de todo o planeta Terra, não importa as nações, Senhor. Mas diante de Ti entregamos, Senhor, cada criança, Senhor, e declaramos que cada criança é do Senhor Jesus, porque Jesus pagou o alto preço, Jesus pagou o alto preço, ali o sangue derramado por cada criança, por cada adolescente, por cada jovem, por cada pessoa deste planeta Terra, como a tua palavra está escrito, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e aqueles que nele habitam. Pai, em nome de Jesus, guarda, Senhor, cada criança, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos também, Senhor, por aqueles que estão enfermos, Senhor, que o Senhor abençoe, meu Deus, trazendo cura, Senhor, trazendo cura, meu Deus, cura física, cura emocional, cura espiritual. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, nós oramos, meu Deus, por aqueles que se encontram, meu Deus, em estado terminal. Pai, em nome de Jesus, sabemos que Tu és o mesmo ontem, hoje será eternamente, operou no passado, operará no presente e operará no futuro. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, cura, meu Deus, aqueles que estão, meu Deus, desenganados pelos médicos, Senhor. Em nome de Jesus, que eles venham vivenciar o milagre do Senhor, o milagre da cura. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, pelas famílias, Senhor. Oramos pelas famílias, Senhor. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, este bairro industrial. E declaramos que o bairro industrial é do Senhor Jesus, por direito de criação, direito de redenção. A Tua palavra diz onde colocarmos a planta dos nossos pés, nós possuiremos por herança. E nós declaramos em nome de Jesus que esse bairro industrial pertence ao Senhor Jesus, que o bairro industrial é Teu. Pai, em nome de Jesus, que todo Aracaju é do Senhor Jesus e todos os bairros. Declaramos, Senhor, em nome de Jesus, que o estado de Sergipe é do Senhor Jesus.
Pai, em nome de Jesus, também nós oramos, Senhor, ali em Bombriá, Senhor, aqui da BAN, que o Senhor sustenta a fé dos irmãos, que o Senhor abençoe cada um, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor levante os teus servos ali com ousadia e autoridade para ministrar o coração daquele povo, Senhor, para que aqui da banda venha se converter ao Senhor, para que todo propriar seus municípios venham se converter ao Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelo Brasil e declaramos que o Brasil é teu, o Brasil é do Senhor Jesus, por direito de criação, por direito de redenção. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, opera um milagre nesta nação, porque nós sabemos que a redenção do Brasil virá por uma igreja que ora, por uma igreja que clama, por uma igreja que clama pelo Rei da Glória. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, converte, Senhor, os corações dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. A tua palavra diz que bem-aventurada é a nação, cujo Deus é o Senhor. Pai, é uma igreja que ora, Senhor, clamamos a Ti, Senhor, pela Tua provisão. Trabalha nos corações, meu Deus, desses governantes, Senhor. Trabalha no coração do presidente, Senhor, em nome de Jesus. Trabalha nos corações dos prefeitos, Senhor. Pai, de todos os parlamentares, Senhor. Em nome de Jesus, nós apresentamos diante de Ti, Senhor, toda a autoridade do Brasil, Senhor. Porque a Tua palavra diz que devemos orar por todos aqueles que estão sob autoridade, para que possamos ter uma vida quieta e sossegada. Pai, em nome de Jesus, queremos ver, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, povos, meu Deus, se convertendo ao Senhor, esses homens se convertendo ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoe, meu Deus, o poder executivo, o poder legislativo e o judiciário, que esses três poderes, Senhor, venham se converter ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, apresentamos também diante de Ti, Senhor, a Israel, Senhor, nação eleita pelo Senhor, povo escolhido do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que Israel é do Senhor Jesus. Meu Deus, abre os olhos de cada judeu, abre os olhos de cada israelita, Senhor, para que venham se converter ao Senhor. Pai, nós oramos, Senhor, por aqueles que estão presos, Senhor, por aqueles que estão reféns, Senhor, naquele grupo terrorista do Hamas, Senhor. Meu Deus, que estão sofrendo, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, opera um milagre, Senhor, em nome de Jesus, para que as pessoas venham ser libertas, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, por Israel, Senhor, nós oramos, Senhor, para que venha o arrependimento, para que Israel venha reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, porque nós cremos, Senhor, que o Senhor pode todas as coisas. Convence, Espírito Santo de Deus, convence a Israel que o Messias já veio, que o Emanuel já veio, o Messias aguardado já veio e já derramou o sangue ali na cruz do Calvário, por eles e por toda a humanidade, que eles venham reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Pai, nós oramos pela tua igreja perseguida, Senhor. Só sabemos, Senhor, que é muito difícil, Senhor, levar a tua palavra, Senhor, nesses países comunistas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, sustenta a fé dos irmãos. Meu Deus, em nome de Jesus, supra as suas necessidades. Pai, toma cada um em tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, porque nós sabemos que é do Senhor que vem o nosso socorro, que é do Senhor que vem a nossa provisão. Pai, em nome de Jesus, que a tua misericórdia alcance, Senhor, aos palestinos, Senhor, do Irã, meu Deus, iraniano, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, para que venha um arrependimento, Senhor, sobre as nações da terra, e
e cada nação venha reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Desperta a tua igreja, Senhor. Desperta do Senhor em nome de Jesus, para que possamos estar na brecha, orando, Senhor, orando, meu Deus, por essas nações, orando pelas famílias, pelos lares, Senhor, orando pelas crianças, Senhor, orando pelos jovens, pelos adolescentes. Pai, em nome de Jesus, orando, Senhor, toma a frente deste trabalho e faz conforme o teu querer e a tua vontade. Abençoa, Senhor, a tua igreja, Senhor, e conceda o desejo do coração de cada um dos teus filhos, Senhor, porque eu sou aquele que sonda e conhece cada um de nós, Senhor. Toma a nossa frente e a nossa direção, Senhor, que os nossos olhos venham estar sempre em Jesus, que os nossos olhos não venham estar nos problemas e nem nas dificuldades, mas que olhamos somente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, este culto, Senhor, porque tudo que será realizado aqui neste lugar será para a honra e a glória do teu santo nome. Seja adorado, Senhor, aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Gostaríamos que vocês abrissem a palavra de Deus no capítulo 13 de João. João capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-nos com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu Jesus e lhes disse: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois demais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Então, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis: Bem, porque eu sou.
Ora, se eu sou, ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em seu espírito e afirmou dizendo, na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu dei o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, o que fazes, faze depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque como Judas tinha bolsa, pensavam alguns que Jesus lhes tinha dito, compra o que lhes é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo ele tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo. E logo o que há de glorificar, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis. Mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir, eu vos digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Você diz amém? Você dá glória a Deus? Queridos, aqui está a palavra de Deus. Ela é fiel e verdadeira. E nós estamos no capítulo 13 de João. Jesus teve um ministério de 3 anos e meio. E aqui, o ministério público de Jesus havia chegado ao fim. Ele sai das multidões. E agora ele concentra o seu ensino em 12 apóstolos, em 12 discípulos, em 12 aliançados. E nós temos no capítulo 13, no capítulo 14 de João, no capítulo 15, no capítulo 16 e no capítulo 17, uma mensagem de despedida de Jesus.
para os seus amados discípulos. E essa mensagem de Jesus, que está registrada nesses capítulos, ela culmina com a sua oração intercessória no capítulo 17, pelos discípulos e por todos nós. E Jesus, querido, vai estar com os discípulos 2 dias antes da Páscoa. 2 dias antes da Páscoa. E eles se reúnem no cenáculo para quê? Para comer a Páscoa, para instituir a ceia, que é seu memorial, para revelar aos discípulos seu amor incomparável, incondicional, e para prepará-los, porque Jesus haveria de morrer e se separar dos seus discípulos, porque quando ele ressuscitasse, ele haveria de voltar para o céu. E o que temos de fato no capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 de João, nós temos de fato a leitura da Ketubá, que foi um contrato de noivado que Jesus fez aos seus discípulos, consequentemente à sua igreja. E essa cerimônia foi realizada 2 dias antes da Páscoa, porque Jesus seria o cumpridor da Páscoa. Jesus seria o Cordeiro Pascual, aquele Cordeiro que foi imolado em figura do Egito, a favor de todo o povo de Israel. E na Páscoa, Jesus morreria. Na Páscoa, Jesus seria entregue na mão dos seus opositores. E ele iria à cruz para morrer em nosso lugar. Portanto, aqui, nesse tempo que Jesus passou com seus discípulos, ele está ministrando de uma forma toda especial aos seus 12, porque ele está fazendo a cerimônia de noivado que todo noivo fazia com a sua noiva, diante dos familiares, antes do casamento. Então veja, o que é a Ketubá? A Ketubá, meus queridos, é um contrato de casamento que destaca as obrigações do marido para com a sua esposa, bem como a compensação financeira devida à esposa no caso de dissolução do casamento através do divórcio ou viuvez. A Ketubá, tradicionalmente, ela é escrita em aramaico. Por quê? Porque foi o idioma comum dos judeus durante os tempos de escravidão na Babilônia. E Jesus vem de uma forma toda especial celebrar com seus discípulos a Páscoa. Mas ele seria o Cordeiro. Ele seria 2 dias depois imolado. Ele seria 2 dias depois crucificado. E o que de fato ele vai fazer? Ele vai, nesses capítulos, declarar
quem ele é. Ele vai trazer em cada capítulo uma revelação da sua pessoa. Ele vai fazer promessas aos discípulos. Ele vai proclamar a vinda do Consolador. Ele vai dar exemplo de humildade. Então, Jesus está ali, não por multidão, mas por alcançados. Ele está ali com aqueles que acompanharam-no em seu ministério durante 3 anos e meio. E, queridos, no capítulo 13, nós temos a essência de Jesus, que é a humildade. Em Mateus, capítulo 11, versículo 29, Jesus declara: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Jesus, ele é a essência da humildade, mas ele precisava dar exemplo de humildade diante dos seus discípulos. Então, aqui no capítulo 13 de João, nós vamos ver 2 verdades que são destacadas nesse texto. Primeiro, Jesus sabia por que ele veio ao mundo. E a segunda, nós vamos ver o que Jesus fez. Veja o que Jesus sabia. O que Jesus sabia? Ele sabia que a sua hora havia chegado. Ele sabia que era tempo dele ir à cruz. Ele sabia que ele veio para isso. E que em todo o seu ministério, ele falou disso ao seu discípulo. Ele falou que ele ia ir à cruz. Ele falou que ele era o grande trigo que haveria de cair na terra para morrer. Ele falou que ele haveria de ser sepultado e que o único sinal que ele daria àquela geração era o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre da terra, ele também passaria 3 dias e 3 noites no ventre da terra, mas ao 3º dia ele ressuscitaria. Então, querido, Jesus, ele viveu para cumprir a agenda de Deus. Ele não se atrasou um minuto sequer. E ele não adiantou nada da agenda de Deus. Ele cumpriu cabalmente. Em João capítulo 2, versículo 4, Jesus disse à sua mãe em Caná: a minha hora ainda não chegou. Em João 7,30, os guardas não puderam prendê-lo. Sabe por quê? Porque a sua hora ainda não havia chegado. Em João 8,20, ninguém o prendeu no templo, porque a sua hora ainda não havia chegado. Em João 12,23, quando Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém, anunciou: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em João 13, na festa da Páscoa, Jesus disse: sabendo Jesus que havia chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Em João 17,1, tendo terminado seus ensinos no cenáculo, antes de ir para o Getsemane, Jesus disse: Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Então, queridos em Cristo, Jesus sabia que a hora de a cruz era chegar. Por esse motivo, ele se reúne no cenáculo com os seus 12 discípulos. Até Judas Iscariotes se fazia presente. Mas Jesus está ali para se revelar
de uma forma toda especial aos seus queridos e amados filhos. Jesus, amados, já estava à sombra da cruz. Jerusalém já estava repleta de pessoas que subiram a Jerusalém para comemorar a Páscoa. E justamente o próprio Deus escolhe essa festa para que nela Jesus fosse imolado. Agora veja, meus amados, por que Jesus foi morto na Páscoa? A Páscoa foi celebrada pela primeira vez no Egito, no capítulo 12 de Êxodo. E a morte dos primogênitos é a 10ª praga. É a praga que vai culminar com a libertação do povo de Israel do cativeiro do Egito para sempre. Agora veja, amados, por que Jesus foi morto na Páscoa? Primeiro, porque a Páscoa era a festa que Deus chamou o início, que Deus chamou o princípio. Foi Deus que disse, é o princípio. Deus faz separação entre o antes e depois da Páscoa. A Páscoa no Egito foi um ato da soberania de Deus para a redenção da nação de Israel, para a libertação do seu povo, porque o povo precisou imolar o cordeiro de um ano, sem defeito, sem mancha. O povo precisou comer esse cordeiro assado, com ervas amargas e pães ácidos, sem fermento. E cada um desses elementos tinha uma representatividade. E a Bíblia também mostra que o sangue do cordeiro foi colocado nos umbrais das portas. Porque a presença do sangue era libertação para a nação de Israel. Onde houvesse sangue, a morte não penetraria. Onde houvesse sangue, a vida triunfaria. Então, o cordeiro foi comido naquele dia. O sangue foi colocado nos umbrais das portas. E o povo de Israel comeu com sapatos nos pés, prontos para partir, prontos para partir. Porque a Páscoa é passar por cima. A Páscoa foi uma festa elaborada pelo Deus Eterno para proclamar a redenção à nação de Israel. Porque Jesus estava representado por aquele cordeiro pascual. Nenhum primogênito dos filhos de Israel morreu. Todos foram salvos. Mas quem salvou os primogênitos de Israel? A morte do cordeiro. O sangue nos umbrais das portas. Então, querido, Jesus tipificava esse cordeiro. Se a Bíblia fala sobre a Páscoa, e a Páscoa celebra a libertação do povo de Israel. A Páscoa celebra a redenção. A Páscoa proclamava a vinda do verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, Jesus teria que morrer na Páscoa,
porque ele era o cordeiro que foi imolado em figura no Antigo Testamento. O último juízo sobre o Egito e a provisão do sacrifício pascual possibilitaram o livramento da escravidão e a peregrinação do povo para a terra prometida. A Páscoa, querido, é, segundo o Novo Testamento, um símbolo profético da morte de Cristo, da salvação e do andar pela fé a partir da redenção. Nós fomos redimidos no sangue do Cordeiro. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Ele precisou morrer para que nós hoje tivéssemos vida e vida em abundância. Além do livramento do Egito, amados, a Páscoa se constituiu em primeiro dia do ano religioso dos hebreus e o começo de sua vida nacional. Ela ocorreu no mês de Abib, chamado Nissan, na história posterior, que corresponde aos nossos meses de março e de abril. E a palavra Páscoa significa passar de largo, pois o anjo destruidor passou de largo nas casas onde havia sido aplicado o sangue nas ombreiras e nas vergas da porta. Você diz amém? Então veja, o Cordeiro da Páscoa era o mais vívido tipo de Cristo em toda a Bíblia. O Cordeiro Pascual. Segundo, a Páscoa era a festa que todo o povo se reunia em Jerusalém. A morte de Jesus, a morte do Cordeiro seria pública. E foi justamente na Páscoa que os sacerdotes se preparavam para a grande festa que marcava a saída do povo do cativeiro do Egito, quando Deus libertou o seu povo pelo sangue do Cordeiro. Então Jesus sabia que a hora dele era chegar. E ele não se acovardou. Ele não fugiu desta hora, pelo contrário. Quando ele se reuniu com seus discípulos, Lucas registra no capítulo 22 que Jesus disse: há tanto tempo desejei comer convosco esta Páscoa. Há tanto tempo significa que Jesus viveu para aquele momento. Jesus viveu para aquele dia. Jesus viveu para morrer. Jesus exerceu o seu ministério de 3 anos e meio para que fosse concretizado esse ministério com a sua morte, com a sua ressurreição. Porque Jesus, quando veio ao mundo, ele veio para nos salvar, ele veio para buscar aqueles que se haviam perdido. E Jesus, amados, ele sabia que ele precisava morrer. Ele sabia que ele veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só através da morte e ressurreição de Jesus é que o homem pode ser salvo. Nenhum homem no planeta Terra é salvo fora de Cristo. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus é o Senhor, só Jesus é o Salvador. Só Jesus poderia cumprir toda a justiça de Deus. Só Jesus poderia nos representar diante de Deus. Ninguém poderia se tornar mediador entre Deus e os homens. Só Jesus. Porque ele se fez pecado em nosso lugar. Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si as nossas derrotas.
Ele bebeu do nosso cálice. E ele se tornou pecado. E ele foi à cruz como pecado, não como pecador, mas como pecado. E ali na cruz, ele sofreu como Cordeiro de Deus toda a ira de Deus. Toda a ira que Deus tinha contra o pecado foi derramada sobre Jesus. Mas era necessário, porque se o pecado não fosse julgado em Cristo, eu e você não teríamos vida eterna. E foi porque o pecado foi julgado em Cristo, nós hoje temos vida e vida em abundância. Hoje o nosso nome está escrito no livro da vida, porque Jesus escreveu o nosso nome com o seu próprio sangue. Quando nós o recebemos como nosso Senhor, como nosso Salvador. Então Jesus sabia que ia morrer. Ele estava preparado para esta hora. Ele veio para ser o sacrifício perfeito diante de Deus. E ele veio para ser o sacerdote perfeito para Deus. Jesus sabia que seria traído por Judas. Ah? Veja, amados, que Jesus não foi pego de surpresa com a traição de Judas Iscariotes. Judas foi chamado, como todos os demais discípulos foram chamados. O nome de Judas Iscariotes foi dado pelo próprio Deus a Jesus. E você e eu não entendemos porque Judas se expôs aos ensinamentos de Jesus por 3 anos e meio. E esses ensinos de Jesus não foram suficientes para transformar a vida de Judas. E por que esses ensinos não foram suficientes? Porque Judas fechou o seu coração, tal como o faraó fechou o seu coração para os abusos de Deus. Jesus, quando fala no capítulo 13 de João, ele diz que nem todos ali estavam lavados. E a Bíblia diz que ele estava se referindo a Judas Iscariotes. Jesus está dizendo que nem todos estavam lavados. Nem todos estavam lavados. Nem todos ali receberam de fato a Jesus como Senhor das suas vidas, como Salvador das suas vidas. E a Bíblia mostra que quando Jesus foi anunciar o traidor, a Bíblia declara que Jesus se confundiu no espírito. Ele se entristeceu. Não foi fácil para Jesus ter que afirmar que Judas era o traidor. Porque nenhum pastor se engrandece com a disciplina de um ovelha. Nenhum pastor faz festa na queda do poder. E Jesus, ele constrangeu o seu espírito quando ele teve que anunciar que Judas era o traidor. Agora, você pergunta como Jesus conviveu. Irmão, Jesus é misericordioso. E sempre Deus espera, através da sua misericórdia derramada sobre nós todos os dias, que nós o reconheçamos, que nós nos humilhemos, que nós nos dobremos a Ele. Ele espera que nós nos arrependamos. Por isso que a Bíblia diz que Deus é longânimo. Ele é longânimo, Ele tem uma paciência longa. E Ele espera que todo homem se arrependa e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, Ele envia os pregadores para pregar a palavra da verdade. E quantas vezes a pessoa ouve a verdade? Muitas e muitas vezes ouve a verdade. Não significa que ela aceita Jesus na primeira vez que ela ouve a verdade. Quisera Deus que todos
recebessem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador na primeira vez que o Evangelho lhe é pregado. Judas passou muito tempo com Jesus, mas o seu coração não se quebrantou. O arrependimento não veio ao seu coração. Ele era um judeu religioso, mas ele não deixou com que o Evangelho quebrasse os dogmas da religião. Ele não permitiu que o Evangelho penetrasse no seu interior e mudasse a sua vida por completo. Então ele permaneceu seguindo a Jesus. E a Bíblia diz que Judas era tesoureiro. Veja o grau de confiança que Jesus tinha em Judas. E veja o grau de confiança que os discípulos de Jesus tinham com o próprio Judas. Mas Jesus sabia que ele roubava. Mas ainda assim não denunciou. Ainda assim não publicou. Jesus esperou que a sua palavra de vida, o seu poder transformador, tocasse a Judas. Mas, infelizmente, Judas não se deixou ser tocado por Jesus. Jesus não foi pego de surpresa. Jesus foi misericordioso. Jesus amou o pecador Judas até o fim. Até o fim. Veja que naquela festa da Páscoa, Jesus dá o pão molhado a Judas. E o pão molhado se dá ao mais amado. Era mais uma forma de Jesus chamar a sua atenção. Mas ele ignorou as chamadas de atenção de Jesus para que ele compreendesse o seu amor, para que ele compreendesse a sua bondade. Então, queridos, Jesus sabia que a sua hora havia chegado. E Jesus também sabia que Judas era o traidor. Mas outra coisa que Jesus sabia é que o Pai lhe havia confiado. O Pai havia confiado a Jesus. Veja o que ele diz. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Veja, Jesus tinha consciência de quem ele era, de onde ele veio, o que ele faria e para onde ele voltaria. Jesus tinha plena consciência de que ele seria o redentor do mundo, de que ele seria o pastor que daria a sua vida pelas ovelhas. Jesus tinha consciência de que a vontade dele seria colocada à disposição de Deus e que voluntariamente ele iria à cruz. De que voluntariamente ele entregaria a sua vida por mim e por você. Jesus, queridos, não foi uma vítima indefesa, nem foi um mártir. Jesus é o Salvador do mundo. Jesus é o Redentor. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele ofereceu a melhor oferta e ele foi o melhor sacerdote para Deus. Incomparável oferta, incomparável sacerdócio. Agora, veja o que Jesus fez. A Bíblia diz aqui, capítulo 13, no versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo,
amou até ao fim. Então, Jesus, ele amou os seus discípulos com amor eterno, mas um amor perseverante. O amor de Jesus pelos seus discípulos não foi um amor circunstancial. O amor de Jesus pelos seus discípulos não foi condicionado a uma resposta dada por estes discípulos a Jesus. Judas o traiu, mas ele amou Judas até o fim. Pedro negou, mas Jesus amou Pedro até o fim. Os discípulos o abandonaram e não foram testemunha da sua crucificação, mas ainda assim Jesus os amou até o fim. Você diz amém? E o amor de Jesus, amados, por nós, foi um amor que fez com que Jesus deixasse o resplendor da sua glória e viesse a este mundo em forma humana. E a Bíblia diz que ele se humilhou até a morte e morte de cruz. O amor de Jesus é largo, o amor de Jesus é alto, o amor de Jesus é profundo. O amor de Jesus, amado, é indescritível. Ninguém, absolutamente ninguém, pode descrever a grandeza do amor de Deus. Nenhum poeta pode colocar em uma poesia a grandeza do amor de Deus. Nenhum pintor pode jogar em um quadro a grandeza desse amor de Jesus. Jesus nos amou até o fim. Jesus nos amou até morrer. Ele derramou a sua última gota de sangue por mim e por você. Se alguém quiser olhar para o amor de Deus, olhe para a cruz. Na cruz está o grande amor de Jesus por nós, por mim e por você. Este amor de Jesus é um amor infinito, é um amor imenso, é um amor eterno. Este amor de Jesus, amados, é por você. Esse amor de Jesus é pela sua família. Este amor de Jesus é pela igreja. Este amor de Jesus é pelas nações. Este amor de Jesus é por Israel. Este amor de Jesus é por todo pecador. Não há um único pecador que não seja amado com este amor eterno que procede do coração de Jesus. Ele nos amou primeiro. E ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou. Então Jesus foi capaz de nos amar até o fim. Ele perseverou neste amor. Ele teve oportunidade de desistir, mas ele nunca desistiu. Desafiaram-no a descer da cruz, mas ele permaneceu na cruz. Tudo que Jesus padeceu foi por amor. Foi por amor a mim e a você. Jesus, ele lavou os pés de seus discípulos com humildade sincera. Veja o que diz a Bíblia, versículo 4 e versículo 5. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Queridos, Jesus
ele deu um exemplo de profunda humildade aos seus discípulos. Pensem bem, os discípulos viajaram para Jerusalém a fim de celebrar a Páscoa. E naquela casa não havia servos, não havia escravos, só Jesus e os seus discípulos. E com certeza a toalha estava ali estendida, a bacia e a água. E como todo bom judeu, todos os discípulos sabiam que eles não poderiam ir à mesa com os pés sujos. Mas o que havia no coração dos discípulos? Soberba, orgulho, altivez, falta de humildade. Já que não tem servos na casa para lavar os pés, nenhum deles se dispôs a lavar os pés dos seus colegas e lavar os pés de Jesus. Eles deveriam fazer isso. Afinal de contas, são 3 anos andando com Jesus. Ou melhor, são 3 anos e meio andando com Jesus. Contemplando os seus exemplos, ouvindo os seus ensinos, vendo as ações de Jesus para com o próximo, para com o inimigo, para com o povo de Israel, para com as autoridades. Mas ainda assim, o coração dos discípulos era um coração ainda carnal, onde a prática da unidade corria longe. Então Jesus propositadamente se levanta, toma a toalha assim, pega a bacia e pega a água. E quando Jesus toda essa atitude, todos ficaram escandalizados. Não é só Pedro a quem fala, né? Só Pedro a quem se expressa. Mas todos ficaram. Porque todos sabiam que Jesus era o mestre. Ele é que deveria ser honrado. Ele é que deveria ser privilegiado. Mas ele se levanta da sua posição de mestre. O Senhor desce ao papel de servo. Se identifica com a mais baixa classe social da nação de Israel, os escravos. Jesus se torna um escravo, um servo, e lava os pés dos seus discípulos. O que Jesus está fazendo, queridos? Com esse gesto, Jesus nos ensina que privilégios não implicam orgulho, mas humildade. Então, precisamos, como crentes, encarnar Jesus e praticarmos a humildade como Jesus praticou. Jesus sabia quem era, sabia de onde tinha vindo e para onde estava indo. Mas ele se humilha, ele desce a posição de servo e ele lava os pés de todos os seus discípulos. Jesus, amados, sabia a sua origem e seu destino, sabia que era Rei dos Reis, o Filho de Deus, o Altíssimo. Sabia que o Pai tudo confiara em suas mãos e que era o soberano do universo. Contudo, sua majestade não o levou à autoexaltação, mas à humilhação mais profunda. E o que ele sabia
determinou o que ele fez. Sua humildade não procedeu da sua pobreza, mas da sua riqueza. Porque sendo rico, se fez pobre. Sendo rei, fez-se servo. Sendo Deus, fez-se homem. Sendo soberano do universo, cingiu-se com a toalha e lavou os pés dos discípulos. Olha o que diz a Bíblia em Filipenses, capítulo 2. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, irmãos, sendo soberano do universo, cingiu-se com a toalha. Sendo o Rei dos Reis, inclinou-se para lavar os pés sujos dos seus discípulos. Que preciosa lição Jesus nos dá, meu irmão. Que preciosa lição. As pessoas hoje são importantes demais, né? Para descer, né? Descer a esse grau de humildade. A gente percebe que as pessoas estão buscando hoje pedestal, nome, fama, poder, glória. E se afasta cada vez mais dos mais necessitados. Se afasta cada vez mais dos pobres. Se afastam cada vez mais da humildade, do perdão. Mas, irmão, o que Jesus queria nos ensinar não era uma doutrina de lava-pés. Mas ele queria nos ensinar a ser humilde com ele, a ter uma atitude interior, interna, de humildade e vontade de servir. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Devemos estar constantemente aos pés do nosso Mestre Jesus, para aprender da sua humildade, para aprender da sua mansidão, para aprender do seu perdão, para aprender do seu amor, para aprender da sua graça, para aprender essa habilidade de Jesus, de tolerar, de suportar os fracos, de tolerar os Judas no seu grupo apostólico, ainda sabendo quem ele era. Mas a Bíblia diz que Jesus amou a Judas até o fim e amou os seus discípulos até o fim. E por último, meus irmãos, Jesus vai entregar a este grupo um novo mandamento. Um novo mandamento. Ele ensina a humildade, mas ele entrega um novo mandamento. Na prática, ele deseja que os seus discípulos, no decorrer da caminhada, sejam humildes como ele. E para que os discípulos vivam a humildade de Jesus, é necessário que esses discípulos encarnem este novo mandamento que Jesus está entregando a cada um deles. Vamos lá no versículo 33 e versículo 35. No capítulo 13, diz a palavra de Deus: novo mandamento vos dou. Novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos
que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Queridos, é um novo mandamento da Ketubá. É um novo mandamento que Jesus entrega não à nação de Israel. Porque a nação de Israel conhecia que Deus era amor. E o que o maior mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Jesus está ali reunido com os seus 12, agora os 11, que Judas já tinha saído. Ele está com os fiéis, com os aliançados, com aqueles que creram no plano que Deus estabeleceu para a salvação das suas próprias vidas e da nação de Israel. Ele está com a igreja, ele está com a sua noiva e ele proclama: novo mandamento vos dou. Novo mandamento. E vejam que Jesus, amado, primeiro, antes de entregar o novo mandamento, ele vai dizer: eu vou partir. Ele vai anunciar a sua partida. E com certeza os discípulos ficam acabrunhados, entristecidos. E ele vai trazer uma palavra de promessa, de esperança, no capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E quando ele anuncia que vai partir, Tomé pergunta: como? Que caminho? E Jesus diz: Tomé, há tanto tempo que estou convosco. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então, vocês vão ver que Jesus vai entregar esse mandamento. E ele entrega esse novo mandamento. Primeiro, esse mandamento, ele é novo. Porque ele segue. Primeiro, ele é novo pelo seu exemplo. Jesus, assim como eu vos. Jesus é o padrão do amor para que nós amemos. Ele é o modelo, ele é o padrão, ele é o exemplo. Vocês devem amar como eu vos amei. Que tipo de amor eu estou tendo para com vocês? É o amor sacrificial. Eu amei vocês até o fim. Eu vou dar a vida por vocês. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Então, Jesus amou os discípulos quando chamou, quando andou com eles, quando ensinou a cada um deles, quando repreendeu a cada um deles. Jesus amou os discípulos quando exortou a cada um deles. Jesus amou os discípulos quando serviu a cada um deles. E Jesus amou os discípulos quando deu a vida por cada um deles. Então, Jesus é o modelo, é o exemplo. O amor com que nós devemos amar uns aos outros é o mesmo amor com que Jesus nos amou. Amém? O mandamento também é novo pela sua exigência, que também vos ameis uns aos outros. Jesus não apenas deu a vida pelos discípulos, mas agora ordena que os discípulos amem uns aos outros da mesma maneira como ele nos amou. Você diz amém? 1 João 3,16 declara: nisto conhecemos o amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. O mandamento é novo pelo seu resultado. Que resultado? Todos irão ver
que nós somos discípulos de Jesus se nós amarmos uns aos outros. Todos irão ver. Todos. O discípulo, meu irmão, é aquele que transforma suas palavras em ações e seu amor em serviço sacrificial. Então, escute bem. As palavras de Jesus são espírito e vida. É para ser praticada. É para ser vivenciada. Não é para dominar o nosso intelecto, mas é para que ela se torne prática na nossa vida. Então, se somos discípulos de Jesus, nós vamos andar como ele andou. Vamos fazer o que ele fez. Vamos falar o que ele fala. E vamos viver como ele viveu. Você diz amém? Por quê? Porque nesse capítulo 13, Jesus está com os seus 12 discípulos, trazendo as últimas palavras enquanto vida. E ali nessas últimas palavras, ele está lendo a sua ketubá. Ele está lendo o seu contrato de casamento para com a sua igreja, para com os seus discípulos. Então, no capítulo 13, Jesus, como mestre, se coloca como servo, deixando exemplo de humildade para ser seguido pela igreja e entrega a esta igreja um novo mandamento. No capítulo 14, Jesus se revela como o caminho, a verdade e a vida. E ele declara uma grande promessa para nós, a sua igreja, quando ele diz: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Ele dá a promessa, ele vai voltar para nos buscar. Ele foi construir a casa da noiva, mas ele voltará para buscar a noiva, porque onde ele está, ele declara que a noiva vai estar com ele para sempre. No capítulo 15, Jesus se revela como a videira verdadeira, como aquele que nos escolheu. E ele declara que sem ele, nós a noiva dele, nós a igreja do Cordeiro, sem Jesus, nada podemos fazer. Temos que estar ligados a ele constantemente, recebendo da raiz, recebendo dele a vida, a graça, a paz, o amor, para que vivamos a vida que ele projetou que nós vivêssemos. Porque quando ele tocar a trombeta, a igreja subirá. No capítulo 16, Jesus vai revelar que missão o Consolador terá na vida da igreja. Ele promete que o Consolador virá. E ele vai dar a missão do Consolador, a missão do Espírito Santo na igreja. E no capítulo 17, concluindo, Jesus é o intercessor permanente da igreja. Porque ele ora não somente pelos seus 11 discípulos, mas ele ora por todos aqueles que um dia hão de ouvir a sua voz. Amém? Então ele ora por todos nós, queridos. Na Páscoa, Jesus se revelou aos seus discípulos. Ele fez promessas. E ele é fiel em cumprir cada uma das suas promessas. Assim como no Egito, a promessa foi proclamada: o Cordeiro virá, o Cordeiro virá, o Cordeiro virá. E quando ele chega às margens do Jordão, o
profeta João Batista proclama: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Tudo que foi profetizado no Antigo Testamento se cumpriu em Jesus. Mas quando Jesus estabelece a ceia, ele diz, pega o pão e diz: isto é o meu corpo, que será partido por vós. Fazei isto em minha memória. E ele toma o cálice e diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Será derramado a favor de muitos. Então, escute bem, amados. Assim como no Antigo Testamento, a Páscoa era celebrada anualmente. E esta Páscoa declarava o que Deus fez para com o povo de Israel hoje. Deus libertou seu povo do cativeiro do Egito. Amém? A morte do Cordeiro declarava que o povo de Israel foi liberto do cativeiro do Egito. Mas essa Páscoa que anunciava a libertação do cativeiro, esta Páscoa também proclamava a verdadeira libertação que viria com o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então, Jesus morreu na cruz do Calvário, deixou um memorial para que nós, a sua igreja, celebremos até que ele venha. E eu acredito que Jesus deixou propositadamente esse memorial, o memorial do pão e o memorial do vinho. Ele deixou propositadamente, porque assim como o povo de Israel esqueceu por muito tempo de celebrar a Páscoa, assim como o povo de Israel tornou a Páscoa um mero ritual, que quando Jesus chegou, eles não perceberam que aquele Jesus que estava na cruz era o Cordeiro imolado no Egito. Eles não perceberam porque eles foram se distanciando do verdadeiro Deus e assumindo um ritual frio e vazio. E Jesus nos alerta a que não esqueçamos das suas promessas. Ele diz: eu vou voltar para buscar-vos. Aí ele deixou o memorial da ceia. E esse memorial da ceia é para que nos lembremos de que ele leu a sua ketubá. Ele quebrou o cálice. Ele disse que voltaria. E eu não posso esquecer, todas as vezes que eu tomo do pão e bebo do cálice, eu anuncio que Cristo vai voltar. A verdadeira Páscoa é Cristo em nós, a esperança da vida. É Cristo vivendo em mim e em você. É Cristo transformando-nos todos os dias. Porque de glória em glória, de fé em fé, nós estamos sendo transformados. Porque quando a trombeta tocar, nós iremos para o céu. Então, que não esqueçamos que Jesus é o nosso modelo em todas as coisas. Ele é o nosso Senhor. Ele é fiel. E o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Fique de pé, em nome do Senhor Jesus. Pai bondoso, nós estamos aqui na Tua presença. E nós Te louvamos pela pessoa bendita de Jesus Cristo. Nós Te bendizemos porque Jesus está vivo. Ele é o Cordeiro que foi morto, mas eis que Ele está vivo pelos séculos dos séculos. E nós somos a prova de que Jesus está vivo. A nossa vida foi transformada pelo poder da cruz.
Nós estávamos no Egito do pecado, mas o Senhor nos arrancou de lá com a sua mão forte. Hoje somos livres. Hoje somos lavados, purificados pelo sangue do Cordeiro. Hoje temos o nosso nome escrito no livro da vida. Hoje aguardamos a promessa de Jesus, que Ele vai voltar para nos buscar. Ó Pai, que o Teu Espírito nos possua, que sejamos como igreja levados a cada dia a imitar Jesus, a desejar viver Jesus, a cumprir a sua palavra, a viver os seus mandamentos, a amar o nosso irmão como Jesus nos amou, a lavar os pés dos nossos irmãos, não como um ritual, de servir, ensina-nos a perdoar, ensina-nos a amar, ensina-nos a dar com as filhas, ensina-nos a ter compaixão pelo perdido, ensina-nos, ó Deus, a orar, ensina-nos a viver Cristo neste lugar. Ó Deus, nós queremos isso. Transforma as nossas vidas. Muda a nossa história dia após dia. E que Jesus seja o nosso grande bem sempre. Que os nossos olhos sejam fitos nele constantemente. Pois Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Que o Teu Espírito possua esta igreja de uma forma singular e que a cada dia vejamos na vida de cada um dos nossos irmãos o caráter de Jesus e a missão de Jesus. É isso que precisamos e é isso que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que a Mé te abençoe e te guarde. Que a Mé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que a Mé sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom.